Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com um especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui o André Pellegrini, nutricionista esportivo. O André ele tem uma grande experiência com esportes de ultra resistência, especialmente no ciclismo, né? Até vou pedir para ele falar um pouco mais dessa experiência específica profissional dele, né? E queria primeiro te agradecer, André, e o tema que a gente vai discutir hoje é sobre o manejo nutricional num atleta de ultra resistência. Então, obrigado por estar vindo aqui, André, e disponibilizar o seu tempo. Eu que agradeço. Falar de nutrição esportiva é sempre um prazer enorme. E vamos lá, vamos aprofundar alguns assuntos para todo mundo poder se apaixonar cada vez mais. Ótimo. Então, antes de falar especificamente sobre a parte de esporte de Thaís, eu queria só que você falasse um pouquinho da sua experiência com esse tipo de esporte, tanto como atleta como nutricionista, né? Em provas de ultra resistência de ciclismo. Acho que até porque acho que muitas das pessoas que estão aqui estão nessa, não necessariamente no ciclismo, mas em esportes que têm uma demanda de alguma forma semelhante, né? Exatamente, exatamente. Ah, eu comecei no esporte competitivo em 96, então já faz muito tempo, já era o ciclismo. Fiz provas muito legais, me desenvolvi bem no esporte, mas aí veio faculdade. Por conta da faculdade, que foi a nutrição, aí eu me distanciei um pouquinho para me dedicar mais a esse momento inicial da faculdade e depois eu fui fazer iniciação científica realmente dentro da nutrição esportiva. Então, eu sou muito grato a essa minha experiência de 3 anos no laboratório do professor GG, vou até usar o apelido, é super conhecido. E depois da faculdade eu fui gradualmente voltando para o ciclismo, inclusive para o ciclismo profissional. Então, eu tive essa passagem no ciclismo profissional, viajando o Brasil e fazendo provas bastante desafiadoras. E aí sim, já formado, aplicando em mim, aplicando nos meus atletas a nutrição esportiva dentro do ciclismo. E conforme eu fui me desenvolvendo na profissão, eu fui trabalhando, expandindo essa área de ciclismo para os outros esportes principais de endurance, que aqui no Brasil a gente acaba tendo corrida, ciclismo, triatlon, remo, eu já trabalhei com remadores. Então esses são os principais aqui no Brasil. Ótimo. Primeiro ponto, assim, antes da gente discutir a parte de fato de como fazer o manejo nutricional, acho que seria legal a gente discutir um pouco o tamanho desse desafio, né? Você pega, por exemplo, uma prova, eu sei que você já trabalhou aí com a Race Across America, né? Até uma prova meio emblemática aí do ciclismo, até eu podia falar até um pouquinho depois como que ela funciona, né? Para entender um pouco a demanda, qual que é a demanda energética de falta que esses atletas têm? Uh, Qual que é o gasto energético? Quanto que ele precisa de fato estar ingerindo para poder suprir aquela demanda que ele tem nessas provas? Os números são astronômicos dessa prova, né? Primeiro, os números da prova. O Race Across America é uma prova que já tem, eu acho que tem quase 40 anos já, e ela começa na costa oeste americana, usualmente na Califórnia, e termina no nordeste dos Estados Unidos, que é a costa do Atlântico. São 4.900 quilômetros em média, muda um pouquinho o percurso de ano para ano, mas próximo de 4.900, 5.000 quilômetros. E é uma prova diferente do estilo Tour de France. Tour de France você compete de uma cidade até outra, 150, 200 quilômetros, descansa para o dia seguinte para competir novamente. A largada é em grupo, pelotão, né, e tal. Agora no Race Across America não. É um contrarrelógio, você contra você, do início ao fim. Então você não tem a largada junto com outros atletas, a largada é separada, cada 1 minuto, larga um atleta, acho que são 3 minutos, se eu não me engano. E você não pode ter contato com o outro atleta. Troca de posição, pegar vácuo e tal. Não, ou passa ou fica para trás. E é non-stop essa prova. Então, o desafio dela é você fazer a recuperação nutricional, entre aspas, em cima da bicicleta. Porque você tem, principalmente na categoria solo,
você tem 10, 11 dias para completar a prova. Então, são 10, 11 dias em que você está fora da bicicleta por aproximadamente 3, 4 horas do dia. E essas 3, 4 horas, você não vai estar necessariamente se alimentando. Você vai estar dormindo, você vai estar fazendo a massagem, você vai estar como um zumbi, literalmente, porque você se desconecta da realidade nessa prova, chega um momento que você se desconecta em função da privação do sono. Então, a nutrição, grande parte dela é feita em cima da bicicleta. E aí não dá, obviamente, para ficar à base de isotônico o tempo inteiro, porque você vai ficar 20 horas em cima da bicicleta. Então, você tem que dar o espectro todo da nutrição para essa pessoa. Então, tem que ter fibra, tem que ter proteína, tem que ter tudo. E aí, pensando em números nutricionais para essa prova, é o seguinte, tem um trabalho italiano, se eu não me engano, de 2008, em que eles fizeram realmente um recordatório detalhado da ingestão nutricional versus gasto calórico desse atleta ao longo da carreira dele solo dessa prova. Foram, em média, acho que 14 mil calorias de gasto diário, com pico de 18 mil. E a ingestão diária média ao redor de 10 mil. Então, existe um déficit, e esse déficit tem que ser previsto pelo nutricionista que acompanha essa equipe, porque não tem como o atleta reaver todo esse gasto calórico ao longo dessas 24 horas. Então, esse déficit calórico vai ser suprido principalmente pela gordura corporal. Então, o que é muito importante que a gente tem que pensar é a seguinte, quanto mais curto e intenso for a atividade física, pensando numa atividade física de endurance, maior pode ser o déficit calórico. O déficit calórico que eu quero dizer é o percentual entre o gasto calórico e o que realmente foi ingerido. Conforme o evento vai ficando muito prolongado, principalmente o que é considerado ultra endurance, que por alguns autores é a partir de 6 horas de exercício. Então, para esses eventos de ultra endurance, você tem que minimizar esse déficit calórico, porque o corpo já não vai ter tanta reserva assim, principalmente de carboidrato, para suprir o exercício. Então, o que a gente pode fazer em jejum intratreino, né? Você teve alimentação pré-treino, mas o jejum intratreino, para uma prova de até 1 hora, maravilha, o corpo tem reserva para isso. A partir de 1h30, o corpo já começa a ter déficit de qualidade por conta do déficit nutricional. Então, a partir de 1 hora, principalmente, quando o exercício vai passar de 1 hora, a gente precisa começar a colocar calorias para dentro do corpo desse atleta, de forma a poupar o desgaste calórico que ele vai ter interno, né? Então, principalmente usando o hidrato dele, que é o glicogênio. Quanto mais a gente poupar esse glicogênio, dando alimento fora, melhor vai ser a performance desse atleta, estendida vai ser a performance desse atleta. Então, o que para 1h30, 2 horas, 30% do déficit calórico você supre durante o treino, maravilha, faz o cara terminar bem. 3 horas, você já precisa chegar em 40%, às vezes até 50% do déficit calórico. E para uma prova de ultra endurance, 70%, 80% do déficit calórico precisa ser suprido via alimentação ao longo desse exercício. Senão ele não vai terminar aquele treino. Não adianta ele ter criado reservas na véspera, fez a supercompensação de carboidrato, começou com glicogênio muscular e hepático lá em cima. Mesmo assim, isso não é garantia de boa performance se ele não atentar ao intra-treino. Ótimo. E vamos pegar, então, esses dados que você me passou, né? Então, bota aí 15 mil calorias dia de gasto, um dia com 15 mil calorias de gasto. Se você fala em 70%, 80%, você está falando em mais de 10 mil calorias, 12 mil calorias. Né?
como é que você vai fazer isso? É a base basicamente de bebidas de carboidrato, gel, é comida regular que vai comer durante a comida real, né? Não suplementos que vai comer em cima da bicicleta. Como fazer essa programação para dar 10.000 calorias durante a atividade? Perfeito, perfeito. Ah, imagina o seguinte, se ele pedalou 20 horas no dia e gastou 15.000 calorias, significa que deu 750 calorias por hora. Se você, espero que eu não tenha errado na conta. Agora, se você fez uma prova super intensa de 2 horas, e você é um bom atleta, você gastou 2.500 em 2 horas. 2.000 em 2 horas. Então, por conta da intensidade do exercício, o gasto por hora, ele pode ser maior ou menor. Então, toda vez que você entra num evento de ultra endurance, dificilmente você vai ter picos muito grandes de esforço físico. Você vai ter uma continuidade desse esforço dentro de uma zona suportável sua. Então você não vai ter muita oscilação, diferente de um evento muito curto, em que ou é inteiro muito intenso, ou flutua entre o muito intenso e o quase muito intenso. Agora, para um ultra endurance em que você tem que manter essa zona mais contínua de gasto de esforço, o gasto calórico ele nunca vai ser tão alto, 1.000, 1.200 calorias por hora. Ele sempre vai ser um pouco mais baixo. Consequentemente, se o gasto calórico é mais baixo, significa que a demanda metabólica por energia do corpo é menor. Se a demanda metabólica for menor, os sistemas do corpo estão funcionando melhor, né? Então, quando você pensa que para ingerir 15.000 calorias, você precisa estar ali quieto, a comida chegando, mastigar com muito cuidado, se hidratar adequadamente. Só que isso não dá para fazer numa prova intensa. Numa prova mais prolongada você consegue. E como que vai atingir isso? Quanto mais baixa a intensidade do treino, melhor o sistema digestivo funciona. Se ele funciona melhor e você precisa suprir tudo o que o atleta está gastando, né, pelo nosso cálculo, quase tudo que ele está gastando ao longo do exercício, então dá para ele fazer refeições ao longo do percurso. Essas refeições ao longo do percurso podem ser de diversas formas. Elas podem ser mais pastosas, ou elas podem realmente ser refeições em que você tenha que mastigar, mas aí também uma preferência e uma tolerabilidade que o atleta vai relatar. Você precisa conhecer o teu atleta antes. Por exemplo, na minha última experiência que eu tive no Race Across America, em que eu acompanhei um atleta que finalizou, ele conseguiu finalizar solo a prova. Foi em 2019 esse feito do atleta. E a gente dava a comida ao longo da prova, era uma comida pastosa dentro de um saquinho, em que ele segurava o saquinho, rasgava a ponta do saco e ia quase que mamando esse saco. Então era purê, era o arroz muito cozido, era macarrão muito cozido, mas aí já eram refeições completas, em que não forneciam apenas carboidrato, mas que também forneciam gordura, que forneciam fibras, que forneciam proteínas, para justamente, quando ele parasse a bicicleta, a gente não precisar ficar preocupado com a reposição desses itens. Simplesmente uma refeição dentro do paladar dele, também com proteínas e tudo mais, mas já não precisa ser uma refeição de 5.000 calorias. Ótimo. Porque ele não tem nem tempo disso. Imagina, ele tem 4 horas por dia de descanso. Como é que ele vai ficar 1 hora mastigando 5.000 calorias? Ele vai simplesmente pegar 500 calorias ali, é o que ele tolera, e vai dormir. Ótimo, né? Ótimo. E a gente fala muito de carboidrato porque é a principal fonte energética, né, para esportes de endurance. Sim.
qual a importância de outros nutrientes? Então, por exemplo, de uma proteína, de gordura, durante uma prova. A gente sabe da importância dela para recuperação, para ganho de massa muscular, para o dia a dia do atleta, mas durante uma prova de ultra resistência, ele de fato ele precisa da proteína durante a prova? Então, tem algumas controvérsias nesse assunto, né? Porque como o corpo, quando ele está em atividade física, ele está num processo de degradação. Ele não está num processo de recuperação. A recuperação do atleta, ele vem prioritariamente quando o atleta está em repouso e de preferência na presença de insulina e de GH. O GH a gente libera principalmente no sono, a insulina a gente libera principalmente quando estamos em repouso pós-refeição. Agora, durante o exercício, número um total, é água. Que nutriente que você tem que repor para o teu atleta? É carboidrato? Não, é água. Primeiro lugar. Aí sim, segundo lugar, sem contestação nenhuma, é o carboidrato. Né? Então, daquele monte, a gente olha a loja de suplemento ali, a gente vê um monte de potinho colorido, né, dos mais diversos tamanhos e preços, e a gente fica se perguntando qual que eu levo para o meu treino. Carboidrato e ponto final. Ótimo. A água você já tem em casa, já tem no caminho. E aí você tem, em segundo lugar, o carboidrato. A proteína, então, ela passa a ser importante, apesar de algumas contestações, durante o exercício de ultra endurance. Se não for exercício de ultra endurance, a proteína ela não é tão importante. Ela não vai otimizar a recuperação muscular, ela não vai prevenir lesão muscular. Tem um trabalho ou outro que segue por essa linha, mas de modo geral ainda não está muito claro o papel da proteína nas atividades fora ultra endurance. Então, o que acontece? Então, a proteína, e aí você tem gordura. A gordura ela é importante se você precisar de um aporte calórico maior para o atleta. Ele está com dificuldade de atingir as calorias necessárias do dia, aí você vai colocar a tua gordura X, gordura Y na formulação dessa alimentação do atleta. Outro ponto extremamente importante, então a gente falou de carboidrato, falou de gordura, falou de proteína, falou da água e a questão dos sais minerais. Toda ingestão de água, ela é pareada com a perda de água que o atleta tem ao longo do treino. Ao longo da prova. Então, se você está no inverno, você não precisa seguir a recomendação de 15 litros por dia para esse atleta. Você pode reduzir drasticamente a ingestão de líquido, porque ele sua muito menos. Ótimo. Agora, a ingestão de sais, ela é pareada com a perda. Então, se o atleta está perdendo meio litro por hora, porque está frio o dia, e ele está ingerindo meio litro por hora, ótimo, está neutralizando a perda. Então, ele vai ter que ter a ingestão de sais corrigida para esse meio litro de suor que ele está perdendo. No caso do Race Across America, por exemplo, o primeiro dia é o dia mais crítico da prova. Porque assim que eles saem da Califórnia, assim que eles saem do vento gelado do Oceano Pacífico, eles já entram numa área desértica. E depois de passar a primeira serra, né, eles sobem uma serra bem dura, desce para o outro lado. Quando desce para o outro lado, eles estão no Death Valley, que é o lugar conhecido como tendo as maiores temperaturas dos Estados Unidos. Este ano, eles estavam passando de 50 graus ali. Certo. E seco. 50 graus e seco. Então, 50 graus já é um fator de estresse térmico gigantesco para o atleta. E seco é favorável. Se for ver, o clima seco ele é favorável, porque a gente seca o suor mais fácil, calor mais fácil. Só que quanto mais seco, mais suor está sendo perdido mais rápido. Né? Então o controle de temperatura até acontece, porque o clima está seco, mas a questão é a perda de líquido chega a ser tão alta
que o atleta desidrata a ponto de ter que parar em 1 hora de exposição. Então, o cálculo para esse momento já sai dos 500 ml de um dia fresco e vai para 2 litros para cada hora de exercício. Então, teve um atleta esse ano que, assim que ele estava no Death Valley, no segundo dia dessa área desértica, depois entra no Arizona, que continua o deserto, ele foi hospitalizado. Ele foi hospitalizado com 5 quilos a menos. Certo. Legal. Então, aí entra essa questão de o líquido ser o mais importante nessa hora, né? Ótimo. Essa estratégia nutricional, certamente você já entra com uma programação nessa prova, né? De como é que vai ser feita essa hidratação. Exato. Que parâmetros ou como que você faz ao longo da prova para eventualmente estar alterando uma programação prévia? Ou seja, você tem algum dado, ou é só o feedback do atleta, no sentido de falar, olha, precisa de mais disso ou mais aquilo, além do que você programou, ou você segue uma programação já pré-estabelecida? Essa prova, o menos importante é o feedback do atleta. Porque como ele vai se perdendo ao longo da prova, mentalmente falando, você não pode confiar muito se ele está com sede, se ele não está, se ele está com fome, se ele não está, né? Então você precisa realmente acompanhar o atleta muito de perto. Poxa, ele já está pedalando há 3 horas e está com a mesma garrafa. Por que não demos uma outra garrafa de água para ele? Mas a questão principal para a hidratação é a balança. Cada vez que o atleta vai parar para fazer uma massagem, vai parar para urinar, vai parar para qualquer coisa, balança nele, principalmente nesse período mais crítico de temperatura. Ótimo. E conforme ele vai perdendo mais do que o esperado, isso é muito clássico, isso já faz muito tempo que está na literatura. Até 2% de perda corporal de peso, então se o atleta tem 100 quilos, até 2 quilos ele pode perder sem comprometimento de performance, de cognição, de nada. A partir de 2%, ele já começa a ter uma sensação mais importante de sede e já começa a ter possibilidade de cãibra, já começa a perder um pouco de eficiência mecânica, o coração passa a bater um pouco mais acelerado, porque está faltando sangue, está faltando líquido nesse sangue, vai concentrando o sangue dele. E a partir de 5% de perda corporal, aí já começa a ter coordenação motora, já começa a ter delírios, perda de consciência, batimento cardíaco sobe muito para compensar o baixo débito, né, por conta do volume sanguíneo está muito, muito baixo. E aí, perigo para a saúde desse atleta. Saúde renal, saúde física, porque ele está em cima de uma bicicleta a 50 por hora numa descida, né, de repente ele desmaia. Então, a balança é o melhor método de controle da hidratação de um atleta no Ultra Endurance. E mesmo no dia a dia, um atleta que faz treinos de 2 a 3 horas e que relata questões do tipo, eu tenho dificuldade de ingerir líquido, quando eu ingiro líquido eu me sinto enjoado, tenho muitas cãibras, é muito frequente eu ter cãibra. Então, vale a pena, além da gente fazer uma anamnese detalhada desse atleta para saber por que ele não aceita, quanto ele leva. Às vezes ele é um atleta que vai correr no meio do nada e ele não gosta de mochila de hidratação, ele não gosta de água balançando no cinto de hidratação. Então, às vezes, o cara leva 200 ml para um treino de 2 horas. Então, a gente precisa também entender essas crenças dos atletas para saber como vencer isso. Então, mesmo para os atletas que fazem treinos mais curtos, provas mais curtas, vale a pena ele se conhecer no sentido de, se pesa antes do treino, 70 quilos. Se pesou depois do treino, 65 quilos. Vamos pôr um valor alto assim, 65 quilos. Pô, mas 65 quilos vai dar, sei lá, 8%. Cara, você não tinha... Entendeu? E aí a gente vai minimizando esses déficits. Você tomou quanto de líquido? Perdeu 5 litros nesse teu treino. Mas você tomou quanto de líquido durante a prova?
durante o treino? Eu tomei 1,5 litros. Tá bom, então da próxima vez você vai tentar fazer uma parada no meio do caminho para reabastecer mais 1,5 litros. Tá, maravilha, só que ele perdeu 5 e eu tô saindo de 1,5 litros e colocando mais 1,5 litros. Então, teoricamente, ele vai perder 3,5 litros, mas já está minimizando, né? Então, a gente vai evoluindo com o atleta. No caso do Race Across America, a gente não pode ter esse erro de ir evoluindo com o atleta. A gente tem que enfiar água pela orelha. Ótimo, legal. Até porque com o estresse da prova, muitas vezes você não lembra disso, né? A sede não é... a sensação de sede é uma interpretação neurológica, né? Então, você tem outras coisas que te chamam mais atenção, talvez aquilo lá só vai te chamar atenção no momento extremo, né? Exatamente. Em prova de ultra endurance, em que você tem o suporte da equipe, no caso do Race Across America, a equipe está 100% do tempo do lado do atleta. Então você tem um chefe de equipe, você tem um nutricionista e tudo mais realmente atento a isso. Você vai anotando, você cria uma planilha, vai anotando quanto de líquido ele ingeriu na última hora, se realmente está condizente, né, se os números estão batendo com o que foi programado inicialmente. Agora, numa prova de ultra endurance, de trilha, você muitas vezes tem que ser autossuficiente, ou os postos de hidratação, de reabastecimento, são muito longos um do outro. Às vezes tem 20 quilômetros, 15 quilômetros de um posto para outro, e você precisa se virar naquela condição climática adversa. Para isso, você tem que estar melhor programado em termos de mochila de hidratação extra e tudo mais. Então, aprendendo e sendo bem orientado na marra, porque o atleta vai ter dificuldade, na maioria das vezes, de fechar os números. Ótimo. André, acho que deu para ver até aqui a importância que a nutrição tem para esses atletas, claro, para qualquer atleta, mas para esses especificamente é um fator que muda resultado, né? Exatamente. Um dos principais motivos para desistência em provas de ultra endurance é justamente problemas gastrointestinais, né? Queixas gastrointestinais. O que é possível ser feito do ponto de vista nutricional para minimizar essas queixas gastrointestinais? Tem provas que chegam a ter de 40% a 50% de desistência por queixas gastrointestinais, né? Então, essas queixas são as mais variadas. Ou o atleta se desidratou e aí depois ficou com muita dificuldade de ingerir alimentos e se reidratar, né? Às vezes você tem que ficar parado por muitas horas se reidratando, às vezes até intravenoso para dar conta e o atleta conseguir voltar. E outra queixa gastrointestinal tem essa relacionada a uma eventual desidratação. A outra principal queixa é o excesso de aporte calórico que você é obrigado a ter numa prova dessa e que às vezes o teu intestino não tolera. E aí você pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ter congestão por dificuldade de absorção. Como que a gente contorna isso? Primeiro, a gente precisa descobrir o que é mais palatável para esse atleta, para que ele tenha prazer em ingerir, né? O atleta, às vezes, ele prefere alguma coisa mais pro salgado, alguma coisa mais pro doce e alguma coisa, eventualmente, dependendo do atleta, alguma coisa mais pro neutro, né? Um sabor nem muito doce, nem muito salgado. Então, isso já é um fator bastante importante para garantir que ele vai ter uma melhor aceitação, psicologicamente falando. Outro ponto é treinar esse atleta nos treinos. Então, um atleta que ou não aplicou a nutrição nos treinos longos que ele fazia, ou é um atleta que é muito, muito comum, ele só faz treinos curtos. Então, a nutrição dele é focada só em treinos curtos. E aí, de repente, ele se vê numa prova que dura 5 vezes mais do que os treinos dele. Isso é muito comum, muito comum. Não nos atletas realmente dedicados para esse evento específico, mas é muito comum um triatleta de Ironman, uma prova que dura 12 horas, o cara fazer só treinos de 2, 3 horas. É muito comum. Então, muitas vezes ele não sabe enfrentar, ele não sabe o que vai encontrar pela frente. Como que faz essa adaptação? Primeiro,
garantindo o que ele gosta. Depois, garantindo que essa alimentação ela vai ser feita, na maior parte, na forma líquida ou pastosa. Quanto mais sólido ele levar para comer, mais difícil vai ser a digestão e a absorção. Outra coisa que também afeta positiva, negativamente, essa questão da qualidade da absorção dele. Você tem, então, a digestibilidade. Então, se você leva para a tua prova um monte de pão integral, um monte de fruta com casca, frutas ricas em casca, então a uva, a maçã, né, a ameixa e tal, isso retarda o acesso do corpo ao açúcar daquele alimento. Então, você está permitindo que fique mais tempo no sistema digestório desse atleta. E isso está roubando a energia dele. Ele não tem que perder energia digerindo, ele tem que simplesmente receber e absorver o mais simples possível. Tudo que fica mais tempo no sistema digestório do atleta vai tendendo, inclusive, a fermentar. E se está fermentando, pode acelerar o movimento intestinal, pode gerar a retenção de líquido nas fezes, dificuldade do intestino tirar líquido das fezes, consequentemente o movimento peristáltico fica acelerado e a eventual produção excessiva de gases, gerando desconforto, gerando dor. Então, a adaptação, voltando, fase 1, palatabilidade. Fase 2, digestibilidade. Então, um monte de proteína, um monte de fibra, tudo isso vai retardar a digestão desse atleta. Ou carboidrato de absorção muito lenta. Tem variações de carboidratos para carboidratos. Então, o nutricionista precisa conseguir fazer esse manejo com muita qualidade para não ficar dando, por exemplo, um monte de palatinose para esse atleta, que é de digestibilidade lenta, absorção lenta, ao invés de dar um monte de maltodestrina, que é rápido, já libera glicose num piscar de olhos. E isso é muito usual. Eu pego muito atleta que passou por outros profissionais e que, às vezes, esse balanço do tipo de carboidrato durante o exercício, pera lá, isso não está muito legal, né? Então, a gente faz as devidas correções. E uma outra questão muito importante também é a questão de osmolaridade desse alimento. Então, se você consome um gel em que 70% dele é carboidrato, você tem muita dificuldade de absorção e digestão disso. Então, você precisa diluí-lo com água para poder absorver adequadamente. Então, toda vez que você aumenta a ingestão de água, você está solubilizando esse alimento, então você vai facilitar com que o intestino possa digerir e o estômago possa digerir e o intestino possa absorver. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é, esse atleta vai precisar de um monte de carboidrato, vai precisar de um monte de sais, então eu vou dar tudo isso uma vez por hora. Tudo que ele precisa naquela 1 hora de exercício, eu vou dar quando o relógio dele apitar 60 minutos. Então, a cada 60 minutos, ele tem que ingerir tudo aquilo. Será que vai ser fácil para o sistema digestório dele? Não vai, porque ele vai receber, de repente, de uma vez, uma quantidade muito grande de nutrientes. E ele não vai dar conta disso. Então, quanto mais fracionado for ao longo das horas do exercício, melhor. Então, esse saquinho de alimento pastoso que eu dava para o atleta, eu não falava para ele, cara, você precisa consumir em 5 minutos isso. Não, ele tem que consumir no tempo dele. Desde que ele consuma X gramas por hora daquele alimento. Se ele estiver enrolando demais, aí, meu amigo, acelera aí, senão você vai quebrar na próxima hora, né? Outra questão muito importante, né, dessa parte de osmolaridade é a reposição de sais. Se você ingere uma cápsula de sal, principalmente já tendendo a estar desidratado, você pode ter inclusive diarreia osmótica com isso. Se você está desidratado, significa que o teu lúmen, o teu intestino, o teu estômago, e inclusive a parte oral,
está produzindo menos líquido para diluir esse sal. Se está produzindo menos líquido, ele vai acabar roubando o pouco de líquido que tem desse muco do sistema digestório. E aí, dificultando a digestão, pode eventualmente tirar líquido da parede intestinal, gerando essa diarreia osmótica. Então, novamente, manter a hidratação desse atleta é o mais importante de tudo, porque senão, inclusive, a parte digestiva vai ficar comprometida. Não adianta ficar calculando na ponta do lápis quanto de carboidrato, quanto de sal, quanto de proteína, quanto de gordura eu vou querer dar para esse atleta, se o intestino dele não estiver apto a receber tudo isso. Ótimo. Quando você pensa no gasto calórico, quer dizer, você tem, sempre vai ter um déficit calórico que aí você vai ter que usar como gordura corporal, né? Numa Exato. prova, mesmo numa prova de ultra endurance de um dia, 6, 8 horas de prova, esse consumo, esse gasto de gordura, né, consumo de gordura, talvez não impacte tanto no peso total do atleta, né? Então, quando você vê o peso perdido, você consegue ter uma ideia mais clara da desidratação, né? Exato. Quando você pega depois de 7, 8, 10 dias de prova, provavelmente o atleta vai ter uma perda significativa de peso, não só pela desidratação, mas também por conta do gasto da perda de gordura, né? Como é que você faz para usar isso e conseguir entender bem a hidratação? Quer dizer, o atleta perdeu 5 quilos ao longo de 10 dias de prova. Esse peso daí é porque ele está desidratado ou porque ele perdeu gordura? Legal. Sim, é necessário esse fator de correção. O nutricionista ele precisa estar bastante atento para não ficar preso àquele número inicial da prova. Então, uma vez que foi calculado que ele vai ter, vamos supor, para perder meio quilo de gordura por dia, 600, 700 gramas de gordura, ele vai 6.000, 600, 500 gramas de gordura, vai dar próximo de 4.000, 3.000 calorias, por aí. Então, se a gente previu um déficit calórico de 3.000 calorias no dia, então a gente já sabe que ao longo de 10 dias ele vai perder próximo de 5 quilos de gordura. Ótimo. Se previu 5.000 de gasto calórico, então ele vai ter 6, 7 quilos de perda ao longo do dia. Mas a questão principal é a seguinte: para você calcular a hidratação, desidratação desse atleta, você faz com medições muito mais próximas uma da outra. Eu não vou pegar a medida do primeiro dia versus a medida do último dia para tentar fazer alguma correção. É claro que a perda de gordura vai interferir na qualidade desse dado. Mas se você mede a cada 4, 5, 6 horas o peso desse atleta, maravilha, você já não vai ter tanta influência dessa gordura. Então, se for para calcular ao longo do período todo, a gente precisa realmente se atentar a descontar essa gordura perdida. Mas se for para acompanhar a cada reidratação, cada parada, olha, você precisa acelerar, você precisa reduzir a hidratação. Isso a gente usa pontualmente com a balança, sem a necessidade de interferência de correções por conta da perda de gordura. É uma dúvida interessante. Agora, uma outra questão que pode acontecer também de perda de peso e que não necessariamente é relacionada à desidratação é a redução de glicogênio muscular e hepático. A gente acumula um atleta acumula cerca de 300, 400 gramas de glicogênio no fígado e 800, eventualmente próximo de 1.000 gramas nos músculos. E cada grama de glicogênio que a gente retém, o corpo retém 3 gramas de água. Então, se nesse meu cálculo tem 1,2 kg mais ou menos de glicogênio acumulado, então a gente tem quase 4 quilos a mais no corpo desse atleta. Então, se ele fez um evento muito intenso e com baixa ingestão de carboidrato, ele vai ter uma perda de líquido que é inerente a esse glicogênio que estava estocado.
Por isso que até 2% de perda corporal, que em geral corresponde a 1,5 kg mais ou menos para os atletas, é um negócio que ainda não está interferindo tanto na performance. A partir desse 1,5 kg, 2 quilos, é que começa a ter interferência na performance, não só pela desidratação, mas também porque a gente já está descobrindo, através dessa diferença de peso, que o glicogênio está indo embora. Ótimo. O consumo de glicogênio a gente pode comparar mais ou menos com um tanque de combustível de um carro, né? Então você sai com o tanque cheio, ele vai esvaziando ao longo de uma viagem. Se é uma viagem aí de 2 horas, você não precisa reabastecer ele antes de chegar. Se você vai fazer uma viagem de 6 horas de carro, você vai ter que parar no caminho, né? Exato. Agora, é importante que você saia com o tanque cheio, né? Existem algumas estratégias para tentar otimizar ou melhorar ao máximo possível o estoque de glicogênio pré-prova. Qual que é a importância disso numa prova de ultra resistência? E como que isso é feito? Perfeito. Quanto mais curto e intenso for o evento que você fizer, estou falando em 1 hora, 2 horas, por exemplo, o glicogênio ele é mais importante. Porque como é muito intenso o exercício, fica muito limitada a tua capacidade de ingerir alimentos ao longo desse evento. Você está respirando muito profundamente, ou você está extremamente focado naquele evento, preocupado, você está focado naquele atleta da frente, e isso prejudica em termos de nutrição. Então, ter o glicogênio muscular e hepático no mais alto nível vai te proporcionar um endurance mais eficiente. Para o caso de um ultra endurance, como você consegue suprir uma quantidade maior de calorias para esse atleta, a gente não precisa se preocupar tanto com a questão dos estoques iniciais de glicogênio muscular e hepático. Quanto mais altos, eles também vão te ajudar. Mas imagina que o estoque de glicogênio muscular e hepático ele não vai durar as 6, 12, 24 horas desse evento. Ele vai durar muito menos. Então, a importância dele vai ser menor do que em eventos de alta intensidade e duração mais curta. Mas, segundo ponto dessa questão, que é como melhorar, como otimizar esse estoque. Você tem 2 ferramentas principais. Uma é privar o teu corpo por um período de carboidrato e depois você fazer um aporte grande de carboidrato. Então, esse é o método 1, em que você pode ficar de 3 a 4, 5 dias. Imagina que a prova vai ser no domingo. Então, você pode fazer domingo anterior, segunda, terça, quarta, com treinos leves e a dieta sem carboidratos. Então, ele vai treinar e vai ficar ao longo do dia sem estoque nenhum de glicogênio. Então, esse estoque zerado vai otimizar muito a recuperação, a ressíntese do glicogênio, quando chegar a quinta, sexta e o sábado, em que você vai fazer um aporte bem grande de carboidratos. Esse aporte bem grande de carboidratos, 10 a 14 gramas por quilo de peso corporal ao longo das 24 horas desse atleta. Imaginando o seguinte, uma dieta cetogênica, por exemplo, ela vai ter 0,1 grama de carboidrato, 0,5 gramas de carboidrato por quilo de peso para essa pessoa que está na dieta cetogênica, que é super baixo de carboidrato. Então você vai para 10, vai para 12, vai para 14 gramas. Então uma quantidade bem grande, dividido ao longo das 24 horas, né? Então, primeiro você zera o glicogênio e depois você faz um aporte de carboidrato bem grande, o corpo tem mais facilidade de recuperar. Só que isso tem um porém. Nessa parte de privação de carboidrato, você desestabiliza o corpo. Você propicia lesão muscular, baixa recuperação muscular, o sistema imunológico sofre. Então, você pode eventualmente ficar aberto imunologicamente a um vírus, a uma bactéria, e fazer dançar toda a estratégia de treinos e nutrição. Então, aí vem a outra estratégia, que em termos de resultado, inclusive é muito pareada, que é você fazer esses 3, 4 dias de um bom aporte.
também batendo 14, 15 gramas por dia de carboidrato por quilo de peso. Então, com isso, você consegue otimizar. E quanto mais treinado você tiver, em termos de endurance, maior é a quantidade de carboidrato que você consegue reter no músculo. Ótimo. Essa estratégia de treinar com baixos estoques de carboidrato e competir em alto estoque é uma forma de você estimular o corpo a aprender a usar a gordura corporal como fonte energética, né? Então você acaba aumentando o gasto de gordura para que durante a prova ele tenha um estoque de carboidrato, mas que ele também esteja preparado para usar a gordura corporal, né? Como você tinha falado antes, muitos dos atletas de alta endurance fazem treinos ao longo do período, que às vezes vai de 2 a 3 horas de treino diário, né? Não chega a fazer treinos muito mais longos. E uma estratégia para isso é justamente o treinamento em jejum, né? Especificamente nos atletas de endurance. Qual que é o papel de um treinamento em jejum? Isso é uma estratégia a ser considerada? Acho que, obviamente, que tem uma individualidade para ver o que cada pessoa se adapta melhor, né? Realmente, número 1 é a individualidade, é a aceitação por parte do atleta e por parte do corpo do atleta. Tem atleta que tem muita facilidade em performar, mesmo estando em jejum, mesmo estando com glicogênio baixo, e tem outros atletas que têm muita dificuldade. Isso também tem relação com o tipo de fibra muscular. Se o atleta é prioritariamente fibra muscular branca, de contração rápida, é uma fibra mais dependente de carboidrato. Se for uma fibra predominante, fibra lenta, é uma fibra mais aeróbica, então é uma fibra que consegue metabolizar a gordura com mais facilidade. Então precisa conseguir identificar também qual é o perfil desse atleta. Treinar em jejum tem uma grande vantagem em termos de você tem mudanças hormonais com o jejum que favorecem o uso de gordura, poupando o carboidrato. Mas mesmo quando você treina um atleta para uso de gordura em jejum, ele sobe de 0,45 gramas hora por quilo de peso de oxidação de gordura para 0,6. Então não é que ele vai ter uma eficiência monstro em termos de uso de gordura como fonte de energia. É um pouco a mais. E o nosso pico de eficiência de uso de gordura em termos de VO2 máximo é com 55, 60% do VO2 máximo. Que é um exercício, usualmente a gente trabalha isso como sublimiar 1. Então é o Z1, Z2 do treino. É um treino que você faz muito confortável. Então muitas vezes isso está fora de uma realidade de prova para esse atleta. Então, treinar nessas zonas pode estar, inclusive, prejudicando a evolução desse atleta. Você favorece o uso de gordura como fonte de energia, mas você está privando esse atleta do carboidrato, que é absolutamente essencial para a recuperação muscular, né? Recuperação muscular e imunológica. Ótimo. Outro ponto. Tem um termo hoje em dia, train low e race high, né? Então, na competição, você vai com alto carboidrato, mas na fase de treinamento, você restringe um pouco o carboidrato. Restringir um pouco o carboidrato é diferente de jejum e é diferente de dieta cetogênica. Então, quando você vai para uma dieta low carb, que é o que os atletas de endurance muitas vezes usam, você está saindo de 10, 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, você está caindo para 5, 6 gramas. Você não está indo para 0. Né? Então, você continua oferecendo o carboidrato para manter pelo menos na metade os níveis de glicogênio muscular e hepático dele. Então, ele vai ter carboidrato ao longo do dia para estimular a insulina e estimular a recuperação dos estoques, estimular a recuperação de fibra muscular, mas você não vai ter um estímulo tão contínuo e muito menos com picos excessivos de insulina, a ponto de ter um acúmulo de gordura,
a ponto de ter a sonolência, dificuldade de concentração, nada disso. Então, você favorece a performance desse atleta e faz, ao mesmo tempo, uma adaptação metabólica quando você está no train low, mas não é no train zero, né? Esse que é o ponto principal. Ótimo. Bom, a gente falou um pouco aí do pré-treino, da alimentação ao longo de uma prova, né? Em provas como, vamos lá, um Ironman, a alimentação pós-treino talvez é um pouco mais, pós-treino não, pós-competição é um pouco mais liberada, porque o dia seguinte você está só se recuperando, né? Mas vamos numa outra situação, por exemplo, as voltas ciclísticas, um Tour de France ou as outras voltas ciclísticas todas que a gente tem por aí. Você faz uma competição com algumas horas de duração, não sei exatamente quanto dura uma prova aí do Tour de France, por exemplo, né? Mas 200 km, 150 e você tem que estar pronto para no dia seguinte ter uma outra prova com o mesmo voo. Ou seja, não é talvez uma prova de ultra endurance, mas é uma prova que, vamos dizer, de fato exige um trabalho de recuperação bastante importante. É uma prova que, se for pegar a somatória das provas, ela acaba funcionando em alguns aspectos de uma forma semelhante, né? O que muda nessa estratégia? O que você faz após uma prova para que no dia seguinte ele esteja o melhor possível do ponto de vista nutricional para poder estar competindo? É muito usual, apesar da gente não ter brasileiros no Tour de France, infelizmente, mas a gente não precisa se restringir a Tour de France, né? A Tour de France ele vai de 4 a 6 horas, mais ou menos, cada etapa. Então, o atleta ele não tem 24 horas de recuperação, ele tem 18. Né? Então, claro, a nutrição exerce um fator predominante para esses atletas. Mas a gente pode extrapolar os dados do Tour de France para muitas provas de aventura. Então, você tem provas, por exemplo, aqui nos Andes, em que o atleta faz 20 km num dia, 20 km no outro dia, 20 km no terceiro dia. Então, são 3, 4 horas correndo e precisa estar inteiro para o dia seguinte. Você tem o Brasil Ride. Brasil Ride é uma prova de mountain bike muito famosa internacionalmente. Ela é válida para ranking mundial, inclusive. Os melhores atletas do mundo vêm fazer. E é uma prova que dura 7 dias. Também com perfil de etapas de 3 a 5 horas cada etapa. Então, você tem em vários esportes, não é só no ciclismo, que você tem essa rotina que o atleta enfrenta. Fora, durante o treino. Se você priva o atleta de uma boa recuperação, como é que ele vai estar para o dia seguinte? Imagina um atleta de Ironman que tem que fazer 3 horas de bicicleta de manhã, 1h30 de natação à noite. Aí no dia seguinte ele já tem que fazer 2 horas de corrida, com mais a musculação no final do dia, e eventualmente até uma corrida leve, alguma coisa assim. Então, nem 18 horas ele tem de recuperação. Ele tem 8 horas, 6 horas, 10 horas de recuperação. Então, é claro que se a gente falhar, você precisa emagrecer, vou fazer dieta zero carboidrato para você. O que vai acontecer com esse atleta no terceiro dia? Esquece, não vai sobrar atleta nenhum. Então, otimizando a recuperação. Primeiro, novamente pegar no pé a respeito de hidratação. Então, quanto esse atleta costuma perder naquela condição climática de peso no treino? Habitualmente, isso está dentro do American College of Sports Medicine, está dentro do Comitê Olímpico Internacional, das condutas nutricionais que eles preconizam, né? Que são coisas já aprovadas, né? Já são aprovadas, já não tem mais, já viraram dogmas, quase isso. Dogma é feio usar esse termo dentro de uma área científica, né? O dogma ele justamente impede a evolução, mas são coisas realmente já pré-definidas, em que você precisa multiplicar por 1,5 a perda de peso desse atleta em termos de líquido que você vai oferecer para ele.
Então, se ele perdeu 1 litro ao longo desse último treino ou dessa última etapa da competição dele, ele precisa pôr 1,5 litro em até 1 hora, 1 hora e meia no corpo dele. Isso é primordial. Se não tiver líquido circulando, o sistema digestório dele vai ter dificuldade para digerir aquele monte de comida que ele precisa comer. E isso é água, isso é Gatorade, bebidas, como é que você repõe isso? Vamos lá. O mais interessante para reposição rápida pós-treino é você ter água e você já ter nutrientes importantes que são necessários para esse atleta repor dentro desta água. Então, se você precisa repor 1,5 litro, você vai calcular também de 4 a 6 gramas de carboidrato. Daqueles 10, 12 do dia, 4 a 6 tem que ser em até 2 horas pós-exercício. Se o atleta é daqueles que aceita qualquer coisa, você pode dar água pura e pode dar comida. Se o atleta costuma ter um pouco de dificuldade digestiva, de aceitação ou de palatabilidade, então muitas vezes você já faz o carboidrato diluído nessa água. Outro ponto importante, ele não vai precisar de um aporte de sais tão grande quanto ele estava ao longo do exercício. Mas a presença de sais minerais nesse líquido favorece a absorção de água e demais nutrientes. Então não dá para simplesmente colocar uma maltodestrina, ou colocar um açúcar, ou colocar alguma coisa nessa água e querer que a absorção seja a ideal. Não vai ser. Né? Mais dados em termos de concentração de carboidratos nessa garrafa, nesse líquido, 6 a 8% é o ideal. Então também não adianta colocar uma sopa grossa para ele tomar, porque vai ser alguma coisa de dificuldade de digestão. Outra coisa, proteína é extremamente importante nessa fase pós-exercício, muito mais do que no intra-treino. E essa proteína, você já pode pensar em 30 a 60 gramas de proteína nessa primeira 1, 2 horas de pós-exercício. Então, já é praticamente 1/3 da proteína diária que esse atleta precisa. 1/3 não, 1/4, porque, em geral, as recomendações têm girado entre 1,5 gramas por quilo de peso a 2 gramas por quilo de peso. Até 10 anos atrás, era um pouco mais baixa essa recomendação. Mas está sendo reavaliado esses números e percebe-se que mais próximo de 2 gramas por quilo de peso é mais interessante para favorecer a recuperação. Também, então, carboidrato, água, sais e proteína em até 2 horas pós-exercício. E aí sim, o atleta está mais restabelecido, aí ele pode partir para a alimentação dele. Só voltando um pouquinho aqui, André, então. Você falou o consumo de 30 a 60 gramas de proteína, aí, enfim, a gente discutia aí quanto de proteína, isso aí é uma coisa individual um pouco, né? Agora, esse consumo, ele necessariamente é feito na forma de suplementos, que talvez seja mais rápido de digestão, que você pode, vamos dizer, oferecer a proteína real, ovo, carne, frango, talvez seja suficiente ou não, dependendo do atleta. Agora, isso tem uma digestibilidade um pouco mais lenta. Para o atleta que vai competir no dia seguinte, de fato, você precisa ter uma proteína que digere mais rápida logo após o treino, ou se a pessoa tem uma boa alimentação, uma alimentação regular, ela está bem suprida aí. Perfeito. Você iniciou essa pergunta com aquele exemplo do Ironman. Então você vai fazer um Ironman que, por mais longo que ele seja, é uma etapa única. Terminou, se o atleta quiser ficar em jejum, o problema é dele. Ele vai comprometer a recuperação dele, mas ele vai ter uma semana inteira depois de treino levinho e tudo mais. É uma opção dele. Eu quero ir para pizza, quero ir para o churrasco. Não quero comer carboidrato no pós-treino. Tudo bem, é uma opção dele. Mas uma vez em que ele está comprometido com uma nova sessão de treino ou uma nova etapa daquele esporte que ele escolheu,
Então, ele vai precisar otimizar essa absorção para garantir uma recuperação mais eficiente. Então, você ir para comida, comer fruta, cortar uma carne, você realmente está dificultando o acesso desse corpo ao nutriente que ele precisa. Então, se for em pó, na forma de whey, na forma de albumina, na forma de proteína de ervilha, está sendo muito estudado hoje em dia, com pouco demérito em relação às proteínas animais. Então, tudo isso vai favorecer o acesso desse atleta. E lembrando, ele tem até 2 horas para ingerir isso. Então, ele não precisa se entupir com 5 litros em 15 minutos e depois ficar com dificuldade de esvaziamento gástrico. Não, ele vai tomando devagar. Mas ele precisa receber aquele baldão de uma vez na mão para ele não perder o controle do que ele efetivamente precisa. Tá, eu matei o primeiro copo, deixa eu preparar o segundo. Ah, não, eu não vou preparar o segundo, já estou bem assim. Pronto. Atrapalhou tudo. Né? Legal, André. André, acho que era isso. Acho que foi uma discussão bastante válida aí, bastante assunto, as provas de alta resistência, que é uma coisa que foge um pouco até da realidade de grande parte dos nutricionistas esportivos, né? Então, espero que tenha agregado bastante aí para mim agregou bastante aí sua experiência aí com isso, né? Queria te agradecer e esperar você aí para novas discussões e novos assuntos aí. Perfeito. Estarei aqui com muitas informações e muito prazer em dividi-las. Obrigado mais uma vez.